Bom dia! Estou muito feliz, mais um dia de podcast com nossos colegas Eduardo Nunes, Dr. Márcio Wallace e a nossa convidada super especial, a cirurgia plástica mais simpática do Brasil, doutora Elô. Eu queria deixar o início, a apresentação. Então, doutora Elô, se apresente. Quem é a Elô? Qual é a sua missão aqui na Terra? Nossa, que pergunta profunda, hein? Não, já começamos às 9 assim. da manhã. 9 da manhã tá difícil de responder isso aí, mas obrigada pela apresentação, muito obrigada aí pelo simpático, adorei, tá? E olá, quem não me conhece aqui, eu sou a doutora Heloíse Manfrim, cirurgiã plástica, esposa do Carlos Manfrim. Na verdade, eu teria que falar o contrário. Ele é verdade. Ele é a primeira dama. Mas ele eu tem vou... a honra de ser teu marido. Ele tem a honra de ser teu marido. Eu tenho falado isso, tá? Mas é só para ele ficar feliz, porque eu sei que ele tá ouvindo, ele está assistindo a gente, só não vai falar, mas ele tá assistindo. Claro que tá lá. Com certeza tá ele já lá. tá Deve estar acordado. na cama lá assistindo. Não, ele tá lá tomando café, comendo os ovos dele da manhã, porque ele quer malhar hoje. Ah, bom. E, bom, eu sou de Maringá, Paraná, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Essa equipe aqui fantástica, esses 3 cirurgiões incríveis. Um deles, o Dr. Eduardo Nunes, que está muito mais próximo da gente ali, mas todo mundo junto. E muito feliz de estar aqui. Eu sou muito fã de todos vocês. Obrigado pelo convite. Espero poder acrescentar alguma coisa aí hoje. Ontem a gente conversou muito sobre lipedema. E hoje nós estamos com uma autoridade, uma expert em lipedema. É um tema que está começando a ser ventilado, né? Muitas pessoas não sabem que tem lipedema. Então, Elô, gostaria que você explicasse um pouquinho o que é isso. E as pessoas que estão assistindo já comecem a mandar perguntas, porque muitas mulheres sofrem disso e não sabem, né? E tem tratamento. Então, doutor Elô? Vocês têm quantas horas aí pra gente Manda conversar? ver. Ah, você que manda. Sabe que depois que eu me encontrei com lipedema, o negócio pra mim, assim, virou a grande paixão da minha vida. E mais comum do que a gente possa imaginar, e hoje quando a gente começa a falar de lipedema, todo mundo está olhando para a perna de todo mundo. E o mais legal de tudo isso é a paciente com lipedema, ela quer ajudar todo mundo. É que antes os homens olhavam para a perna das mulheres, agora as mulheres... Gente, é surreal. E eu falo isso, vocês vão ver, a gente está falando aqui na live, todo mundo que está assistindo começa a observar a perna de todo mundo. É muito comum. Sim, Mas a minha claro visão que... mudou também. Tô olhando. Mas o bom de vocês olharem, vocês como homens, é tirar aquele preconceito que todo mundo tem, a gente sabe que tem. A mulher, quando ela tem uma perna, que tem uma celulite, que é um pouquinho mais gordinha, ela é taxada de gordinha e ponto final. E a gente sabe que vira piada de roda, sempre foi assim. O que acontece? É uma doença genética, né? Então, não é, minha mãe tem, minha tia tem, todo é um biotipo. Não, todo mundo é doente ali. A mãe é doente, a tia é doente e a paciente é doente. Então, é um fundo genético que vai desenvolver o problema de acordo com os gatilhos. E qual que é o problema que aconteceu atualmente? Atualmente não, na verdade nos últimos anos, nas últimas décadas talvez. A nossa indústria alimentícia acabou com a nossa alimentação. Colocaram muitas coisas no mercado, Nesfit, eu não posso falar isso, né? Pode. Aqueles biscoitos saudáveis, alimentos saudáveis. Então, se eles não querem que a gente fale, eles nos patrocinam. Ninguém paga as nossas contas. Olha, coisa boa. Vocês estão, então tá bom. Eu vou disso. começar a falar tudo. E o sabe aquelas coisas tipo... aquele que você tava tomando ontem lá. É aquilo lá. Nosso almoço. Deixa eu ver como é que tá a sua perna. Tá doendo? Estufa. Tem muita lactose. Cara, mas assim, porque assim, é uma doença que sempre existiu. E por que hoje tá tão em alta e por que hoje as mulheres estão reclamando tanto? Por causa da nossa alimentação. E principalmente que mudou. aqui, né? Se a gente for ver aqui países onde a alimentação é mais à base de produtos alimentícios, igual você falou, e não de alimentos, né? Existe uma diferença grande. Estados Unidos, Brasil, na Europa, como as pessoas tendem a se alimentar de uma maneira melhor do que aqui, eu acredito. Tanto que a obesidade lá é bem menor. Não tem esse gatilho tão aflorado, né, Elô? E aqui no Brasil a gente tem 12% de mulheres já passou de 12%. Cara, é muito. E o problema que eu vejo, por que me dá um pouquinho de pena, assim, porque a indústria, ela colocou na nossa cabeça que essas coisas são saudáveis, porque elas colocam sem glúten, sem lactose, sem calorias, zero, e as pessoas são enganadas. Integral. Eu sou uma pessoa que fui enganada por muito tempo, na verdade. Todo mundo foi. Porque isso é um gatilho muito importante para o desenvolvimento da doença. E é igualzinho queloide. Vocês conhecem queloide? Sim. Você tem queloide? Se você não
cortar, você não sabe o que você tem. Você tem a genética ali, cortou, apareceu. O lipedema é igual. Mas então, explica o que é o lipedema, Elô. Porque isso que eu ia perguntar. Explica pro pessoal. As pessoas que vão ali na frente do espelho daqui a pouco, olhar as coxas e as pernas. Então vamos quadril. lá. Vou explicar o que é e como é que você pode, de repente, pensar no diagnóstico, né? Bom, lipedema é uma doença inflamatória crônica de baixo grau que acomete a gordura principalmente das pernas. Isso faz com que a perna das mulheres, elas cresçam de uma forma desproporcional à cintura. É coxa, perna e quadril mais, Elô? Mais. É mais comum na coxa, perna e quadril. Mas pode pegar braço também. 30% acomete braço. O que acontece é que normalmente no início não pega braço. E na evolução da doença, na progressão, ela vai acometendo os braços. Tronco nunca. Abdômen, aí vocês vão se assustar. Vocês como cirurgiões plásticos, é até bom vocês saibam disso. O abdômen é super comum ter lipedema. Aí vocês vão começar a lembrar de algumas pacientes. As pacientes que têm lipedema, 50% têm lipedema no abdômen, na gordura do abdômen. E aquele abdômen mais celulítico é uma gordura diferente, é aquele abdômen que pode ter uma complicação no pós-operatório, um seroma que não melhora, uma deiscência inexplicada, normalmente está associado. É super interessante porque ninguém tinha ideia disso. E é mais de 50% das pacientes que têm lipedema das coxas têm lipedema do abdômen. Aí não perde aquela gordura. Também, então, igual. É uma gordura que acumula, mas ela é uma gordura diferente. Uma gordura mais doente. Uma gordura inflamatória. Uma gordura muito assim, inflamatória. A Elô, eu tava conversando ontem com a Elô, por isso que eu converso. Vocês vão dormir, eu fico conversando. E a gente então fica conversando falar, coisas sérias, né? Meia-noite falando de lipedema. Meia-noite eu tava dormindo. Lipedema tá na raiva. Mas a Elô tava me explicando. Explica, Elô, essa questão de ser inflamatório ou não, ainda é muito incipiente, muito nada. Antes de você responder a pergunta do... você já viu, né? Já começou. Eles não vão deixar você responder. Não tem problema não. Eu tô gostando de ouvir também. O lipedema tá sempre associado ao estado inflamatório? Só para associar já com a pergunta do Márcio. Então, é aí que o que acontece? O lipedema ainda... A gente sabe muito pouco sobre ele. Então, tudo que eu vou falar para vocês não é verdade absoluta. Ainda, né? Pode ser que eu fale isso hoje e amanhã já mude tudo, porque a gente está estudando pra caramba e a gente está descobrindo juntos o lipedema. Então, até mesmo a fisiopatologia a gente não sabe ao certo. A gente sabe que é uma doença de fundo genético, são vários genes envolvidos, que faz com que aquela célula cresça mais do que o normal. Célula de gordura. A célula de gordura, ela fica maior do que o normal. Então, o sangue não consegue chegar para nutrir essa célula, porque ela cresceu demais por um problema genético que ela tinha. E isso vai levar a dor. A dor está de hipóxia, pensa só. Então, lembra lá na faculdade. Consegue chegar direito. O sangue não chega direito. Então é uma dor, sabe isquemia mesentérica? Dói ou não dói? Eu nunca tive, dói, mas as pacientes que atendi Graças na época da geral, meu Deus. Mas é infarto agudo do miocárdio, essas coisas... São microinfartos, então. São microinfartos. Então, é uma dor de hipóxia que quando a paciente chega e fala que tá com dor, a gente precisa entender que é uma dor verdadeira, não é uma dorzinha. Elas sofrem, elas não dormem, elas não conseguem ter relacionamento com o marido. Eu vou falar um negócio bem íntimo aqui de uma paciente que chegou ontem para mim para falar que ela não consegue ter relação porque no movimento ela sente tanta dor que ela não quer. Então, assim, chega a ser incapacitante a dor, até 80%. Dependendo do grau de inflamação que tá ali na área, né? Imagina. E pode confundir também com a dor da insuficiência venosa crônica? Pode, total. É o maior diagnóstico diferencial. E como que a gente diagnostica? A gente consegue entender a diferença quando a gente pede para elas levantarem o membro inferior à noite. Tá inchado, tá dolorido, levanta o membro inferior e vê se melhora. Melhorou, provavelmente insuficiência venosa. Lipedema não melhora. Lipedema não melhora com meia, não melhora com elevação de membros inferiores. O lipedema melhora com hábito de vida saudável. Então, lipedema é estilo de vida. E sempre pede um ecodoppler para descartar. Eu peço... porque na verdade... E às vezes tem as duas coisas juntas. Não, né? às vezes não, quase sempre. Não é lá. Cara, é lá mais no Celip. difícil ainda, então, aí a gente entra com tratamento da insuficiência venosa crônica já de cara e depois trata o lipedema. Então... Elô, conta um pouco para o público que está nos assistindo, assim, como ela consegue identificar qual é o estereótipo da mulher que tem lipedema. O que é? Aquela mulher magra que malha e aquela gordura da coxa que não sai de jeito nenhum, aquela gordura do joelho, como que elas podem tentar identificar elas mesmas? Elas mesmas. Então, assim, a grande dificuldade hoje, o maior desafio é diagnosticar o estágio inicial. Paciente que não tem obesidade associada, hoje, infelizmente, é extremamente raro, né? Mas nós temos as pacientes que não têm obesidade associada, e essa é aquela paciente que se cuida, tem hábito de vida saudável, tem cintura fina,
e tem aquela perna mais gordinha, aspecto celulítico, que não melhora com nada. A paciente, quando ela tem obesidade associada, que é super comum, porque a obesidade é um gatilho também. Sim, então, a é o que a obesidade gente tava falando e é um desde o gatilho começo, que né? não está o tempo todo ali. Então, o É. lipedema não vai melhorar. E eu tratar o lipedema de uma paciente obesa é enxugar gelo, porque o gatilho está ali. A paciente com obesidade associada, ela é uma paciente que ela precisa cuidar da obesidade primeiro, que é uma outra doença. A gente sabe que a obesidade é uma doença. É uma doença né? que leva a Tem outra CID? doença. Tem CID? Tem CID, muito antes do lipedema, que agora também tem CID. CID, gente, é a Classificação Internacional das Doenças. Então, para algo, a gente falou isso ontem sobre doença do silicone. Não existe ainda Um um CID. CID, uma classificação assim, doença de silicone Ainda não foi reconhecida, L23.4, né? exatamente. Então, obesidade tem uma classificação dizendo obesidade é uma doença, Isso. lipedema é uma doença. Paciente com obesidade, que é super comum, tem que tratar a obesidade antes. Tratou a obesidade, obviamente, nós temos junto com a gordura do lipedema, a gordura de obesidade. Essa gordura, ela melhora. Então, vai melhorar também, só que melhora mais no abdômen, nas costas, menos na perna. Então, a paciente com Tem uma lipedema, distribuição normalmente que não é tem uma igual, distribuição, ela é simétrica, ela é mais, mas ela é aquela distribuição cintura fina e perna grossa. É bem típica, tem vários vídeos na internet. Claro que quando tem obesidade associada é mais difícil de diagnosticar. O que eu noto também, às vezes, pacientes com lipedema, é que essa gordura, ela se deposita em áreas que dificilmente as pacientes, até as gordinhas têm gordura, as gordinhas que não têm, às vezes, um lipedema, que é no tornozelo, né? A gente vê a gordura descendo até o tornozelo, que é uma área que mesmo pacientes acima do peso é difícil de Que é uma você área ver que não não é para ter depósito de gordura no né? tornozelo. Mas dá para no toque, né? Dá para sentir uma diferença, né? Eu sinto, mas é porque, assim, é algo que não é descrito, mas a gente sente uma pele mais macia, uma gordura fibrosada, é diferente. Ainda ontem foi até questionado para mim, mas não tem fibrose, tem fibrose, tem fibrose. Porque é uma doença genética, assim, na verdade não tem um gene, são vários genes, por isso que é tão comum. Porque são mais de 22 genes envolvidos e ele vai levando um processo inflamatório local, então é local. Não é um processo inflamatório que vai gerar muito líquido fora do vaso, que a paciente vai ter febre. Muita gente acha que vai ter febre. E ao contrário, a perna da paciente com lipedema é fria. Né? Ele tem má circulação. Porque tem má circulação. Porque o sangue não chega, uma perna gelada. Então, as pacientes elas já se reconhecem assim. Gordura que dói não é normal. É lipedema, ponto. Então, assim, eu tô inflamada, não tô, mas doeu, é lipedema. A gordura da obesidade não dói. É uma gordura diferente. Dói no coração. Dói na alma. No coração. Na autoestima. E uma pergunta que pode parecer boba, mas vamos ver a resposta da doutora Heloísa. Pode dar em homem também? Ou é só ligado ao sexo feminino? Pode dar em homem. É extremamente rara. Mas tem homens, eu já vi, já conheci. E normalmente tem que investigar, porque é o hormônio feminino que causa. Mas o homem, ele tem a genética, tanto é que muitas vezes você pergunta para o paciente assim, tenta lembrar alguém da sua família que tenha. E ela não consegue lembrar, mas ela não pensa na família do pai. E muitas vezes a mãe do pai tem. Uhum. Por exemplo, a mãe do Carlos tem. Uhum. A mãe do Carlos tem, o Carlos tem, mas ele não expressa. Uhum. A não ser A que, carga por genética algum tá lá. motivo, ele tem algum, sei lá, um hipogonadismo, insuficiência hepática, que vai fazer com que ele... Ou expresse mais os hormônios femininos. Isso. Eu Aí imagino- ele pode desenvolver. Eu imagino o homem, o estereótipo do homem com lipedema. me É o homem corrija, Elô, estrogênico, né? Seria a obesidade ginoide. Ginoide é o homem estrogênico, isso. Porque é o homem Isso. estrogênico. Gente, as pessoas então- que estão nos vendo entenderam Homem com tudo ginástica. agora. Vamos traduzir. Explica tudo aí, Marcelo. Vai, Ô, vai. Márcio, Vai, explica Não, o que é vai- obesidade você, ginoide. basicamente, gente, é aquele homem que o pessoal fala, aquele cara cadeirudo, meio bundudo, então ele tem um quadril mais largo, tem ginecomastia, entendeu? Isso. Então é mais ou menos, ginecomastia assim, tem peitinho, aquele cara que é isso. zoado a vida inteira, tem peitinho, tem um quadril largo meio esquisito e tal, é mais ou menos esse perfil que o pessoal tava Eu vou explicar um pouquinho mais ainda, acontece mais isso fácil. Eu tô Porque- começando a ficar com medo. Porque assim, ó, O homem, o homem produz muito mais testosterona do que as mulheres, 20 vezes mais. E parte Claro. dessa testosterona é convertida em estrogênio no tecido gorduroso. Então, tecido homens perfeito. com mais tecido gorduroso têm esse aspecto de ter uma gordura mais ginoide, com aspecto feminino. Então, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar assim, tem a obesidade, o tipo pera, o tipo maçã. Então, assim, tem a obesidade tipo androgênica, que é a mais masculina, que é Gordura ter visceral. gordura visceral, mais central, fica mais redondinho, aquele barrigudinho, barrigudinho, barriga de cerveja. barriga de cerveja. braço e perna fina. E tem aquela obesidade tipo pera, que é o que a gente vê muito nas mulheres. Só que
alguns homens têm esse tipo de obesidade. Então, essa é obesidade ginoide. Então, traduzindo tudo para frutas. E é esse homem que, se ele tiver algum gene alterado que ele herdou, porque é uma doença a gente chama de dominante, penetração incompleta. Ela é autossômica dominante, penetração incompleta, ou seja, ela pula gerações. Então, você pode perguntar da avó do seu marido, entendeu? Então, da avó do seu pai. Você pode perguntar, porque ela pula gerações. Sim. E ela pega homem também. Então, aí a gente tem que investigar umas causas mais dessas que você falou. Eu me lembro de uma colega minha de faculdade, eu me lembro assim, quando eu vi tu falando de lipedema... Você lembrou dela? Eu lembrei dela na hora, porque ela sempre foi meio gordinha, mas era aquela perna muito gordinha, desproporcional. E aí, anos depois eu encontrei com ela tava magrinha, e ainda assim a perna dela, entendeu? A coxa, a perna era desproporcional. Assim, aí agora, puxando anos e anos lá atrás, eu lembrei, puxa, ela tinha lipedema. Então, essa é uma paciente que se você chegar para ela e falar, você não quer procurar ajuda, ela vai se sentir ela vai ter aquele sentimento de libertação. Encontrei, porque provavelmente ela já sofreu muito. Sim. E essas pacientes, além de tudo, elas sofrem muito, elas começam a ter transtorno alimentar, né? Porque elas param de comer, elas param de fazer tudo, porque elas comem tudo errado para tentar emagrecer e não conseguem. Mas hoje atualmente, nós temos um perfil diferente. Eu acho que eu tô fazendo autodiagnóstico. Transtorno alimentar, estamos comendo tudo errado. Isso aí é normal. Parar de comer sucrilhos, sucrilhos, você come sucrilhos? Dieta infantil. Não, já parei, tem um mês. Sucrilhos com leite, que maravilha, Toddy. Cara, maravilhoso. Meu Deus. Hoje nós temos um perfil diferente de pacientes, porque como a doença agora está sendo mais conscientizada e as pessoas estão falando pra caramba na internet, nós temos diagnósticos precoces, que por um lado é bom, porque a gente permite um tratamento mais adiantado e a gente consegue resultados melhores, mas nós estamos encontrando um público que não está aceitando a doença. Elas vêm com medo do diagnóstico, porque elas sentem como se fosse uma condenação. E elas falam, mas tipo uma sentença de morte para elas. E aí elas chegam no consultório e choram. Eu falei, gente, mas eu estudei que isso aí dá um sentimento de libertação. Mas é porque agora o diagnóstico precoce não é bem assim. Uma coisa é a paciente sofrer a vida inteira e falar, teu problema está aqui, elas se sentem realmente bem. Agora, a paciente que está começando a enxergar que ela tem um problema... Mas faz parte, acho que, do processo, né? Vem a negação, a raiva, isso, entra para as fases do luto. Vai a aceitação. Mas aí são aquelas 5 fases. Então, Elô, você falando, eu tô imaginando aqui, muita coisa tá vindo na minha cabeça. Tem alguma predisposição étnica? Porque eu lembro daquelas tias, aquelas avós polenteiras, sabe? Que chamavam o braço de polenteira. Talvez uma descendência italiana, alemã, no sul, que a gente vê bastante. Então será que tem alguma ligação com isso aí? Por enquanto, não. Assim, eu acho que um dos focos maiores, apesar de você ter falado da Europa lá, a Alemanha está com um índice muito, muito alto. Mas eu não sei se é porque eles estão procurando muito, pesquisando muito. Porque a gente fala no percentual, mas como é que tem muita gente que nem sabe que tem. Só acha que procura, lá deu 39%. Caramba! 39% de acometidas já. No Brasil é 10%. 12,3%. Então, mais de 20 milhões de pessoas aí que possível diagnóstico. Não, muita gente. Pode ter uma mais relação. Quando eu pensei em Europa, talvez mais na dieta mediterrânea e tal, né? Porque na Alemanha eles bebem muito e as mulheres tomam muita cerveja, né? E tem muito glúten, então pode ser realmente cerveja é carboidrato puro, né? E o álcool, e o álcool, né? O álcool é um veneno pro lipedema. Pra tudo, né? Não existe. Sabe? Já que o Bev não nos patrocina, a gente vai falar mal. Não, mas é verdade. Tem estudos que dizem que não existe dose segura, dose de etilismo benéfico. Não existe. Qualquer dose de álcool, nem que seja uma vez por semana, é prejudicial. Não existe dose benéfica. Mas ou aceitável. Nos 10 mandamentos do lipedema, a gente fala, não é evitar o álcool, é tirar, é cortar. Zerar. É zerar. Álcool, açúcar. Porque, e assim, qual é o maior sofrimento hoje delas? Eu não vou aguentar fazer dieta a vida inteira. Então, assim, as pacientes que... Mas é que elas, na cabeça delas, é dieta. A gente muda a palavra para poder deixar... Para que elas tenham uma adesão melhor. Mudar o hábito, né? E eu mudei o meu, justamente para poder cobrar delas. E aí,
Tem mulher que não está disposta. Então tu tem moral pra falar. Eu tenho. Até o adoçante eu tirei, que eu achava que tava a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Eu aprendi com o Nunes. A palavra convence. Eu falei, vou fazer igual. Mas não é verdade, porque assim, não adianta nada eu explicar pra elas que é fácil aí fazer. Depois você postar lá... E eu não faço. Comendo a dieta do Pablo? Não dá. Já passou. Você não pode tratar lipedema. Comendo sucrilhos, tomando já passou. Já passou. Agora eu tô fazendo a dieta do Nunes. Só ovo. Ovo pode? Ovo pode. Então. Ovo, batata doce e frango. As pacientes, é engraçado, às vezes elas falam assim, meu Deus, você deve escutar isso direto. Quando eu atendia nutrologia, era assim, meu Deus, mas o que eu vou comer? Aí eu mostrava uma foto que eu tinha no computador da parte de hortifruti dos mercados. É gigante. Então, a oportunidade de alimentos, aqueles que não precisa desembalar, que você vai preparar alimento de verdade, é enorme, é muito maior. E nós no Brasil somos privilegiados, né? O Brasil tem muita oferta de produtos naturais. E é um custo muito mais barato. Muito mais barato. Elô, conta pra gente o que te fez te apaixonar pelo tema, buscar o tema. Por que você falou, não, quero estudar lipedema? Essa é boa. Então, muitas pacientes procurando, o que foi? Não, na verdade não, porque o que aconteceu foi que eu, vou falar um negócio bem pessoal aqui. 7 anos... Desculpa. Não, mas é legal, eu falo nas palestras, mas é que assim, pra mim foi um marco importante. 7 anos atrás, eu atendi uma paciente online e ela falou assim, doutora, eu tenho lipedema, você faz a cirurgia? Eu falei, o que é lipedema? Aí eu tava online, como é que trata? É lipo. Falei, eu faço? Lipoaspiração, o que a gente faz como cirurgião plástico? Melhor do que nós para fazer uma lipoaspiração não existe. Pronto, eu falei, vou fazer. Aí ela veio, nós limpamos as coxas e as panturrilhas, 7 litros. E ficou muito bom. Eu falei, cara, arrasei, né? 7 litros. E isso, assim, top. Já limpei muito mais, tá? É que a gente não desconhecia na época. E aí, ela foi embora para Londres, feliz da vida, ficou super bem. 4 anos depois, ela mandou uma mensagem, doutora, a minha coxa voltou tudo igual antes. Aí eu falei assim, não é possível, você deve ter engordado tudo, né? Ela falou, não, tô igualzinha, igual. Eu falei, manda foto. Ela mandou foto, ela tava igualzinha. Igual. Aí ela falou que quero fazer outra lipo. Aí eu falei, não, pera. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez no passado, vai ter o mesmo resultado. Deixa eu estudar. Aí comecei a ler. Tenta errar uma vez só, né? Exato. Eu falei, não vou errar de novo. E ela queria, porque até ela não entendia. Ela é leiga, né? Lógico. Aí a gente estudou. Eu falei, deixa eu estudar um pouco. Comecei a ler. E o que eu gostei disso é que eu voltei a ser médica. Comecei a me sentir médica de novo. Cara, isso é muito legal, porque a gente tá começando a tratar doenças, não só estética. Você não tem noção. O Carlos entra na minha consulta... Ele fala, não, você vai perguntar como que ela tá dormindo de novo? Como que tá o intestino? Eu vou embora daqui. Eu falo, cara, eu gostei de voltar a fazer isso. Mas é muito legal. Né? É muito legal. Eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto bastante também. Você já vem disso aí, você já tem esse hábito. Legal. Muito legal. E aí eu me encontrei, comecei a gostar, e aí eu postei que eu estava estudando um dia, caí nessa roubada, de postar que eu estava estudando lipedema. Ainda estava na fase da preparação, né? E ninguém falava de lipedema. E eu comecei a mostrar foto, aí choveu de gente me procurando. E aí eu falei, cara, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. E comecei a estudar, Aí a gente desenvolveu um protocolo de tratamento que começou a trazer resultados. Eu falei, cara, eu gostei disso. Assim, entrei assim. Legal. Olha o bem que você fazendo besteira. Olha o bem que você fez para a comunidade espero que sim. médica e para a população. Não, mas deixa eu até falar, interessante esse gancho da Elô, que não a Elô brincou, né, fazendo besteira. Na verdade, ela fez uma coisa que foi benéfica para a paciente, ela só não foi definitiva, digamos assim, né? Porque ela fez uma lipoaspiração, que foi legal, que melhorou, durou 4 anos. Ela ficou bem por um tempo. Só que como não havia um conhecimento mais profundo, ela não conseguiu entregar o que ela gostaria para a vida inteira. Mas ela, retirou 7 litros de gordura, fez uma lipoaspiração de excelência, só que precisava de algo a mais. E isso é importante, porque mesmo que não seja lipedema, numa lipoaspiração ou em qualquer outra cirurgia, as pacientes precisam entender que não é só a cirurgia. É igual. Precisa ter mudança de hábito, precisa ter fortalecimento muscular. Quando se fala em controle corporal, muito tem mais. Tem que dormir bem, tem que se alimentar corretamente. Que diferença faz se eu botar silicone? Vai cair menos, digamos, grosseiramente. A pele vai estar mais saudável. A pele está mais saudável, menos chance de ter uma reação inflamatória. Então quer dizer que se eu ponho silicone eu tenho que ser mais saudável? Sim.
Se você não põe, você também tem que ser. Mas você coloca, entendeu? Qualquer coisa que você fizer, tem que ter A mudança gente tá aqui de para hábito. promover a saúde, né? O primeiro ponto, antes de tudo, né? Isso foi muito importante, porque, na verdade, todo mundo já sabia disso, mas isso não era difundido. E, para mim, o lipedema é igualzinho uma gordura qualquer. Tem que ser tratado como gordura qualquer, porque... A gente tava falando esses dias, né? Vai voltar. Se você fizer uma lipoescultura, se você fizer abdominoplastia, contorno corporal, o que for, e não cuidar, o que acontece? Eu falo pros meus pacientes... Volta pior. Ou fica até pior, porque fica gordura flácido. visceral. Já tá fica operada doente. a área. Para reoperar uma área já operada sempre. É outra situação. É outra situação. Eu falo sempre para meus pacientes, é muito diferente, por exemplo, procurar um cirurgião de nariz. Ele vai colocar o seu nariz no jeito e o nariz não muda mais. Muito pouca mudança do nariz depois, independente dos seus hábitos. Lógico, se você tem um estilo de vida saudável, é mais difícil você ter uma intercorrência na cirurgia, pós-operatório. O nariz não vai mudar. Mesmo se você tem gordinho, magrinho, está em estilo de vida saudável, não. A não ser que você seja um lutador de UFC, boxeador, enfim. Não vai mudar. Agora, o controle corporal não tem como. Não tem como. A nossa cirurgia, ela ajuda muito, mas ela não se mantém sem a mudança dos hábitos. Felizmente ou infelizmente. Acho que felizmente, porque a pessoa aprende a ser mais saudável. Isso é bom. É bom para todo mundo, né? Todo mundo no seu caso que você citou, às vezes, se você não tivesse feito aquela lipo há 4 anos atrás, quando ela te mandasse a foto, vamos imaginar que ela te consultou, você não operou há 4 anos, depois de 4 anos ela tá muito pior. Sim. Então aquilo que o Márcio falou, você ajudou. Só que você queria dar mais longevidade no seu tratamento. Sim, eu queria entender. E aí isso eu trouxe pra estética, pra clínica pra estética. Eu falei, gente, todo paciente tem que ser tratado igual. Porque o dela voltou a gordura, mas a paciente que faz um contorno corporal, talvez... Paciente sem lipedema? Vai voltar e às vezes distribui para visceral, e a gente sabe que a visceral é muito mais inflamatória, ela é muito mais perigosa. Elô, então explica um pouquinho aqui pro público que está nos acompanhando, quais são as bases do tratamento. A gente falou como suspeitar, como fazer o diagnóstico, que não está bem claro ainda, mas como que a gente faz o tratamento? Quais são as bases? Explicar para o público. Comentou já a cirurgia, né, Lô? A cirurgia então, primeiro... é a última ponta do pilar, dos pilares. Preparo. Que é a lipoaspiração, é o último. É o último. Na verdade, a gente vai lipar quem já tentou de tudo e não conseguiu resultado, ou quem não tem sintomas e se incomoda com a estética. Ponto. Cirurgias são para esses pacientes. Aí, os pilares são 4. Basicamente, a dieta, que a gente fala dieta anti-inflamatória estratégica, o termo dieta é ruim. Mas é só para as pessoas entenderem que é estilo de vida saudável, se alimentar bem, a gente fala, não quer desembalar menos e descascar mais, comida de verdade, é isso. Seria o quê? Evitar glúten? Que Deus criou. Não, evitar produto alimentar. Comer o que Deus criou. Qualquer aditivo. Comer o que Deus criou. Dieta paleolítica. Deus criou, pode. Pode. É isso, é fácil, cara. Deus já deu tudo que a gente precisa ali. Acabou. É desembalar menos e descascar mais. Exato. Mas sabe o que eu falo? Exato. Ela é estratégica. Se você pega um negócio, tem rótulo, já não é legal. Se tem validade... Tem 1 ou 2 ingredientes no rótulo. Tem que ter no máximo, até 3 eles aceitam, mais do que isso tá errado. Mais que isso já é produto alimentício. Mas tem algum alimento, assim, que elas precisam... O pior de todos, que elas precisam evitar? Álcool, açúcar, farinha branca. Eu já falando no entrevistado. Mas você vê que isso aí... Todo mundo já sabe, o conhecimento... É porque... Eu falo todo mundo já sabe e ninguém faz. Eu falo, por que vocês vão sofrer? Isso aí não é pra você, é pra mim também, que não tenho lipedema. Qual que é o diferencial de quem tem lipedema? É que você tem um marcador inflamatório na perna. Quando você comer essas merda, você vai ficar mal, vai doer e vai inflamar. Eu não sinto porque eu não tenho marcador inflamatório, mas eu tô podre igual você, um pãozinho embolorado também. Então escolhe o que é menos difícil. Mas sério? assim, mas agora eu vou fazer o advogado diabo. Vai. Mas essas pacientes, todos esses produtos alimentícios têm um alto teor de açúcar, um alto teor de gordura, então todos trazem prazer. Nenhuma droga é ruim. Todas as drogas nos trazem algum sentimento de prazer. E fazer essa renúncia para a paciente é muito difícil. Né? Mesmo que a gente fale, isso aqui pode... Principalmente açúcar, né? É viciante. O açúcar tem um poder de viciar 8 vezes maior que a cocaína. Sabe o que eu falo para elas? Realmente é difícil. Para elas Imagina também. Que eu estou te dando um diagnóstico de diabetes tipo 1. Sim. Né? Esses dias eu atendi uma paciente que tem lipedema, sofrendo, e a filha dela descobriu agora o diabetes tipo 1. Eu falei, ela não pode comer doce, certo? Você também não? Eu falei, só que assim, por que ela vai ter que fazer isso e não vai sofrer e você vai ficar sofrendo? Escolhe o que é menos difícil. Escolhe. O que é menos difícil pra você? Ver tua perna toda empelotada,
com aqueles aspectos ruins, ou é não comer o doce. Eu falei, se você lidar com uma doença que mata, porque o lipedema não mata. Então, elas vão colocando as dificuldades acima de tudo. Mas os processos inflamatórios que estão ali no futuro pode trazer uma hipertensão, uma diabetes, uma aterosclerose. Mas você sabe que a paciente com lipedema é uma paciente extremamente saudável. Elas têm gordura visceral, quando é lipedema puro, tá? Tá. Sem obesidade associada. Porque elas são estrogênicas, então elas têm menor chance de câncer, elas têm um índice de risco metabólico muito menor. O problema do lipedema que causa problema é quando está associado à obesidade. Que já é uma e a obesidade que é o problema. É. Então, o lipedema ele não traz problemas, porque é uma inflamação crônica de baixo grau, localizada na gordura e no tecido. É a consequência de tudo, não né? Então, voltando lá, Elô, o primeiro pilar é uma alimentação saudável. A alimentação saudável, melhor assim. E é estratégica por quê? Porque o que te inflama não é o que me inflama. Por isso que não adianta você procurar uma nutricionista e não voltar. Você precisa fazer diária alimentar e descobrir o que te inflama. Sabe o que me inflama? Pistache, que eu indico para paciente comer. Então, castanha, que é bom para repor selênio, eu não posso. Fez os testes lá? Fiz. E realmente funcionou. Mas ele não é para todo mundo, tá? Como que é esse teste? Um teste alimentar, de alergia alimentar? É um teste de alergia alimentar que você faz no sangue e que mostra os anticorpos que você tem com alguns alimentos. Então, que interessante. Quais são mais ou menos inflamatórios para você? Faz, só que assim, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o meu veio ovo, né? Veio clara de ovo. É porque eu como ovo todo dia, vai vir. Então não quer dizer que... Porque você estimula mais, entendeu? Mas eu ouvi falar que sucrilhos é muito inflamatório. Com certeza. Não precisa nem fazer o teste. Vai vir lá sucrilhos, chocolate, açúcar e chocolate. Pelo amor de Deus, não para com sucrilhos, né? Nem meu filho não come sucrilhos. Até minha esposa tava enchendo o saco, mas como é que tu tá comprando sucrilho? Aí o segundo, atividade física. Né, assim, ponto, tem que fazer. Se você quiser escolher uma coisa para paciente com lipedema, ela fala, eu só consigo fazer uma coisa, atividade física. Atividade física, 150 horas por semana, ela já está comprovada que ela traz benefícios, porque a paciente que vai fazer uma atividade, ela volta com tanta raiva de ter feito, quando ela não gosta, que ela fala, eu não vou comer isso aqui. Não vale a pena. Minutos? 150 minutos por semana. Tá. Eu falei horas. Você não tem imagina. Poderia ser, né? Poderia ser no mês. Não dava nem para dormir. Então, atividade física é qual? A gente vai estimular a atividade de pouco impacto, claro, mas a grande verdade é, qual você tem constância? Porque elas chegam para mim e falam, eu adoro beach tênis. Eu vou falar, não pode, porque tem impacto? Jamais. Então, a gente vai... Não pode tirar, né? Vai o que tem constância. Se sente bem, continua. Mas precisa... Que uma atividade física aeróbica seja importante. É a mais anti-inflamatória, né? Mas uma das mais importantes são atividades de hipertrofia, porque são pacientes que elas têm força muscular diminuída. Sim. Isso já tá bem claro. Então, também. Musculação é melhor que uma corridinha para... Corridinha, não. Vou falar uma coisa bem polêmica. Só se ela já corre. Se ela corre, ok, mas olha não. Só, pessoal, é porque todo mundo acha, né, que correr, caminhar... Não, todo mundo acha que o exercício aeróbico é o que emagrece. Não, o que mais emagrece é a musculação. Na verdade, o que mais emagrece é a alimentação. Ah, sim. É verdade, peso. É verdade. Perder peso é passar fome. Não é passar fome. Não é passar fome. Olha eu concordando aqui. É passar fome. Não é passar fome. Agora uma dieta com musculação e uma alimentação rica em proteínas, talvez. Sim. Seria o ideal. Sim. Uma dieta cetogênica. E a carne vermelha? Mas aí tem... A carne vermelha piora? E a carne vermelha, que todo mundo tá demonizando agora? Não. E pode? Pode, na verdade, assim. Graças a Deus, meu churrasco tá. Não, pera lá, churrasco. Depende da carne vermelha. Isso aí, deixa o Nunes falar que ele entende. Com menos gordura. Tem carnes vermelhas magras, só que a sua dieta não pode ser baseada só em carne vermelha. Você tem que ter outro tipo de proteína também. Não pode ser só picanha, todo dia costela. Com um monte de sal. O sal é veneno pra elas, tá? Elas têm muito sal na pele, na gordura. Então, alimentação, atividade física, aí a gente entra com a terapia complexa, que é a parte de drenagem, compressão, que entram as fisioterapeutas, que na verdade ajuda a controlar sintomas, dor, mas não reduz volume. E é mais no momento que elas precisam de alguém tocando nelas, então é mais terapêutico, assim. E o último pilar é o protocolo medicamentoso, que ainda não temos nenhum estudo que comprove que nenhum suplemento vai trazer benefício para o lipedema em si. Mas traz benefício para a redução do estresse oxidativo. Ômega 3, quem sabe? Claro. O ômega 3 para todo mundo. Peixe.
Eu só não vou falar tudo que eu passo pra todo mundo, senão o povo vai anotar e vai começar a usar e vai falar que eu passei. Não é igual assim. pra todo mundo, Pessoal, então cuidado com quando a gente fala com medicamento. Ela falou, é individualizado, né? Mas eu passo muito fitoterápico e assim, aí começa, mas eu não tenho dinheiro, então eu não posso tratar. Eu falo, gente, tratamento do lipedema não tem custo. Estilo de vida saudável, ponto. Mas se você puder entrar como suplemento, é mais rápido e você vai ficar mais feliz. Basicamente isso. E aí entra a questão do sono reparador, que o Carlos odeia quando eu começo a perguntar. Claro, a paciente não dorme. Como é que ela vai? Você vai querer que ela desinflame? Sabe que eu falo muito isso na internet, Lô. Sabia que a cirurgia plástica, eu falo que tem que mudanças de hábito, tem que ter hábitos saudáveis. Todo mundo fala alimentação e exercício. E ninguém fala sono. Não, ninguém, sono digo é assim, importantíssimo. a maioria das pessoas não fala. Eu falo, gente, as pacientes precisam dormir bem. As pessoas, eu não sou exemplo, mas as pessoas precisam dormir. Mas acho que aqui ninguém é exemplo. Dormir pelo menos 8 horas. Eu durmo bem. Quantas horas você 8. dorme? Isso é muito bom. Das 10 às 6 da também. manhã. Cara, você também? Consigo. Eu deito e apago. Você tá inflamado, tá? Eu tô inflamado. Eu deito e apago. Tem que apago. Não tem problema. Eu tenho cedo. problema pra acordar, às vezes, mas pra dormir não. Gente, que orgulho. Não, eu durmo bem. Super bem. É muito importante. Eu uso melatonina pra dormir. Maravilhoso. Quantos miligramas você usa? 10. Bastante. É bastante, Pablão. Eu uso duas. Mas tá bom, tá indo bem, porque... Tá ótimo. Mas tenta diminuir. Ele é bom. Depois a gente conversa. Eu gosto. Eu acho uma assim, consultoria aqui gratuita. mas precisa cuidar do sono. Na verdade, importantíssimo. é um dos mais importantes, porque o sono... E uma das coisas que as pacientes têm feito muito, pelo fato delas quererem, do transtorno alimentar que a gente está falando, a restrição alimentar para elas, elas estão estressadas, isso deixa o cortisol elevado, e aí elas não entendem por que elas não conseguem melhorar. Agora eu queria falar... O cortisol é a resposta de muitas coisas. Eu queria falar com a Heloísa agora, não com a doutora Heloísa. Então vai. Vai, lá vem. Elo, conta pra gente. Eu gosto as pessoas gostam de nos conhecer, e eu gosto de conhecer as pessoas porque a gente fala tanto de medicina aí. Mas eu queria saber de você, assim, uma coisa que eu perguntei pra Mari ontem também, pra Mari do Adel, né? Fala pra gente um pouquinho do desafio, porque eu sei do teu empenho pra ser mãe e esposa, né? Então, fala um pouquinho desse desafio. E médica, empresária. Como é que você faz pra lidar com todas essas frentes? Ser empresária e bem-sucedida em todas, né? Uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa empresária, uma boa médica. Como é que tu tem, assim, o que é que você faz pra que você consiga dar conta de tudo isso de forma eficiente? A gente não dá conta, né? A grande verdade foi a mesma? Não, a grande verdade a gente não dá. Vai dançando conforme a música. O que a gente precisa entender é que a gente não vai ser bom em tudo, o tempo todo, mas a gente tem que fazer o nosso melhor e ter um propósito na nossa vida. Eu parei de me julgar, de me criticar, quando o Lucas, com 3 anos, eu cheguei em casa e ele não queria me ver, ele não queria ficar comigo, ele não queria chegar perto de mim. E eu comecei a chorar, fiquei desesperada. Eu tenho uma mãe que é médica e que ela fez medicina quando eu era pequena. Então, quando ela foi fazer residência fora, ela me largou em casa com meu pai com 12 anos. E eu admirava demais ela. E ela sofria pra caramba e eu não sabia. Ela nunca me deixou saber. Só que ela achava que ela estava me abandonando. Então, o que eu aprendi com isso? Que eu fui lá e fiz medicina, minha irmã fez medicina. E eu aprendi que minha mãe estava indo atrás do sonho dela. E ela queria o melhor pra mim. E isso me fez admirar demais ela. Então, quando eu comecei a pensar na minha vida, em o que eu ia fazer, eu sabia que eu não ia conseguir ser boa em tudo. Mas o meu grande sonho era a minha profissão e eu ser bem-sucedida profissionalmente. Se eu não conseguisse isso, eu não seria uma boa mãe. Eu só conseguiria ser uma boa mãe se eu estivesse bem na minha profissão, na minha carreira, como eu sempre sonhei. Porque a gente que faz medicina, a gente sabe que a vida é longa, que é um trabalho assim de muito tempo, muitos anos. Então eu parei de me julgar quando eu chorei e eu vi que meu filho não queria saber de mim, mas eu falei, gente, foi opção minha, não foi? Eu acho que se eu tivesse abandonado a minha carreira para ser mãe, eu não seria feliz como eu sou hoje. Então, o que eu faço hoje? Eu faço ao máximo, eu tento ter um tempo de qualidade, que não é muito longo, mas eu tracei estratégias na nossa vida para que a gente chegasse com 7 anos de formado e tomasse algumas decisões, do tipo, não trabalhar de final de semana, não trabalhar fisicamente, porque a gente trabalha o tempo todo, né? E não trabalhar dos feriados. Então, a gente colocou uma data. Então, eu meio que fui muito mais empresária e cirurgiã do que mãe, mas a gente colocou uma meta, um objetivo. Chegou novembro... ir aumentando a proporção. Não, novembro vocês pararam de operar final de semana? Desde novembro.
Acabou. Pararam mesmo, viu? E paramos mesmo. Mas nós vamos viajar 3 semanas, então a gente vai acumular. A gente não se sabotou mais. E aí, final de semana eu fico com eles. E aí, à noite eu tenho mais tempo para eles também. E aí, assim, hoje eu consigo ser melhor. Claro que eu sei que eu pago um preço um pouco alto, porque eu vejo muitas mães que se dedicaram aos filhos, eu vejo que o relacionamento pode ser um pouco diferente. Porque os meus filhos hoje, tipo, eles estão sofrendo que você tá aqui? Eu falo, não, eles estão lá, estão de boa, porque eles se acostumaram. Só que eu sei que, assim, pra mim, se eu ficar sofrendo, é pior. Eu não tenho opção, não tem como ser bom em tudo, certo? Não. Então a gente tenta ser o melhor. Eu falei ontem que a gente se conhece, né? Eu e a Bárbara, a gente ajuda muitas pessoas e se ajuda também, né? E uma das coisas que a Bárbara faz todos os dias, no fim do dia, vou resumir porque eu já falei, mas quem não viu, assista os outros episódios do podcast que tá lá. Que tem na íntegra. Agora vai ser o resumo. Agora é só o finalzinho da rotina da Bárbara. Ela faz uma coisa que eu tento fazer, mas não sou tão protocolar quanto a Bárbara. Todos os dias de noite, ela avalia o dia dela, as coisas que ela tinha pensado de manhã que ia fazer, que ela protocolou para fazer naquele dia, e de noite ela fala assim, deixa eu ver, no que eu fui boa hoje? Não, hoje eu fui muito boa como esposa, eu trabalhei bem, mas eu dei menos atenção para minhas filhas e para meu filho, então amanhã eu tenho que ser melhor com os meus filhos. E aí ela vai distribuindo a energia dela, ela programa a semana dela no domingo à noite, toda a semana, ela tem um quadro, porque eu preciso conhecer essa mulher. Mas eu acho, Márcio, mas não é muito sistemática. Ela é. Márcio, mas não é muito diferente do que a Elô falou. Não, só que a Elô falou em algo de meta um pouquinho mais longa. Isso. Uma meta longa. E a sua esposa faz isso durante a semana. Você pensou, a partir de um momento, dá muito mais atenção. E a sua esposa distribuiu durante a semana. A gente tem essas metas de ela avalia diariamente onde ela falhou mais, para ela poder compensar, né? Porque as pessoas ao nosso redor... de excelência, né? Esse é um hábito de excelência. Sempre programar, né? É muito importante ter a longo prazo, a médio e no curto prazo. Porque no curto prazo ela faz isso. Eu acho que ela é eficiente nisso, porque se ela, digamos assim, se ela perceber que, poxa, ela passou 2, 3 dias e não me deu atenção nenhuma, eu tenho que cuidar do meu casamento. Então amanhã eu vou dar atenção pro meu marido. Ela te coloca na agenda também? Também. É meio difícil, mas às vezes sobra um espaço pra mim. Porque eu tava reclamando que tinha espaço às vezes pra ele na agenda. Aí você vai lá e coloca lá seu nome lá, Márcio. Dá vontade de pegar e colocar. O casamento pra ela é uma empresa. Cara, a Bárbara ela é muito... Não casamento, a casa, né? A casa em si. A casa, o lar. O lar. Mas eu tô falando isso porque eu lembrei que há um tempo atrás, o Wendel Carvalho também, vocês viram que eu já falei várias vezes do Wendel, né? A gente ouvindo algumas coisas dele, ele falando assim, foi do Wendel isso? Não, isso é do Tony Robbins. Faça o seguinte, faça acordos e deixe claro, exemplo, nos próximos 6 meses, papai e mamãe vão precisar trabalhar um pouco mais, porque a gente tem esse objetivo aqui, mas tem 6 meses. Ou então para tua esposa, amor, nos próximos 3 meses, a gente tem um evento para entregar lá. Nesses próximos 3 meses eu vou precisar trabalhar um pouco mais. Mas são 3 meses. Por quê? Porque ela não fica 3 meses chateada comigo. Ela entende que naqueles 3 meses, a gente acordou que se passar de 3 meses, ela pode me cobrar. Ela tem que cumprir, não pode, agora já tem outro. Você falou que em 3 meses era assim. Entendeu? Agora tá 8 aqui. Então, e aí é ótimo, porque você estabelece, e aí a pessoa, não, tá, tudo bem, são 3 meses, a gente tá junto nisso. Mas aí fica acordado, e não fica aquela coisa, não tá me dando atenção, não tá me dando... Até quando vai durar isso? Ô, Márcio, mas como é que vai ser isso assim? ter esse nível de consciência... É difícil. É só pra Bárbara, cara. É difícil. Mas é um exemplo, é um exemplo. É legal isso. Porque tem um nível de consciência surreal, que não é fácil, né? É por isso que o Doutores de Negócios é o que é. Por isso que transformou Porque não é simplesmente gestão... Não é além. Mas é difícil, números, é difícil até porque chega um momento que você tem que se julgar. Você chega lá, putz, só fui, entre aspas, não fui legal hoje. Nem ontem, nem amanhã vou conseguir. Você tem que se julgar, isso machuca, né? É difícil olhar pra dentro. Isso é muito machuca. mais fácil olhar de fora e falar, né? Isso machuca. Você, putz, aí você já começa, a grande será que eu tô sendo um bom pai, uma boa mãe? É que normalmente a gente julga o outro e só fala do outro, só aponta os erros do outro. E o Carlos, ele tem esse nível de consciência, porque em qualquer discussão, você fala pra ele, você fez isso, ele fala, tá vendo? Você não consegue enxergar o que você fez, só consegue enxergar o que eu fiz. Mas ele não fala isso pra mim. Mas isso é ele comum. só se enxerga. É um nível de maturidade muito assim. Tem que ser trabalhado. Mas isso é de cada um, né? Mas a gente precisa exercitar. Trabalhar, né? Treino.
Ó, treino. Os piores erros da nossa vida... Augusto Cury. Estuda muito. Augusto Cury fala que os piores erros da nossa vida, 90% dos nossos problemas seriam resolvidos se nos primeiros 10 segundos depois que a gente ouve uma coisa que a gente não gosta, a gente fizesse silêncio proativo, ficasse quieto e pensasse. Porque naqueles primeiros 10 segundos é onde você fala merda. Fala bobagem, tu fala, caramba, se eu tivesse ficado quieto... Inteligência emocional. Inteligência emocional, se eu tivesse ficado quieto, eu tinha evitado esse tanto de problema, confusão, e isso é treino, né? Isso é treino. É 10 segundos, respira fundo, deixa baixar. Isso é muito real, né? Isso é um sinal de inteligência, assim, ó, absurdo. O cara poder... Aprender com os próprios erros é inteligente, mas aprender com o erro dos outros é sábio. Boa! Mas é difícil, né? Mas o feedback negativo é um presente, né? Que a gente interpreta muito mal. E até mesmo quando o paciente vem falar com a gente, e a gente interpreta muito mal o feedback negativo. A gente é perfeito, Elô. Pois é. O Márcio fala, eu também me acho, cirurgião plástico é uma classe diferente um pouquinho, né, Márcio? É verdade. Quer falar de novo disso ou não? Não, é porque... Agora eu quero, eu não tava aqui. Eu acho que todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas têm que ter muito cuidado, né? Porque... a gente tem a atender, não, eu sou bem sucedida, quem é tu pra falar alguma coisa pra mim? E a maioria dos cirurgiões plásticos, eles são pessoas que, pelo menos na carreira profissional, são bem sucedidos, estão acima da média de quase toda a população, estão dentro de 1% da população brasileira. Sim. Então é uma coisa assim, dá um senso de eu sou bem sucedido, como é que tu vai me criticar? Então o cirurgião plástico costuma ter esse perfil mais narcisista. E aí eu acho que é mais difícil olhar pra dentro. Claro, muito mais. E Davi falava assim, ó, não há quem possa discernir os próprios erros. E aí ele fala, Deus, sonda o meu coração e mostra se há em mim algum caminho mau. Ele pedia pra Deus e ele não conseguia enxergar. E ele escutava, porque ele sabia que tinha erro dele que ele não... Que ele não enxergava. Ele fala, tem alguns salmos que ele fala assim, ó, Deus, me perdoa das falhas que eu não sei, que eu tenho e eu não sei. Olha o nível de sabedoria. E me mostra as que eu não tô vendo. É difícil, né? Fala a verdade. É difícil pra Pessoal, caramba. vou ter que contar uma notícia muito ruim. Nosso tempo se esgotou. Mas já tava muito bom, papo muito bom. Passar muito porque, rápido. fala a verdade. A Elo falou, se passar de 1 hora, 1 minuto e 1, eu cobro a segunda hora. Aí o budget não deu certo, né, Márcio? É assim que se lida com empresa, gente. Então, vamos fazer o que é certo. Mas a minha hora é baratinha. Elo, manda uma mensagem aí final para todos os nossos ouvintes. Fala o seu Instagram pro pessoal, tem os seguidores de todo mundo aqui, seu Instagram pro pessoal seguir, Elo, quem quiser saber mais. Olha pra sobre câmera, você, então a sobre câmera lipedema. é a A1. vermelha, A1. Dá tua mensagem final. Bom, vamos lá. Bom, quem quiser me seguir, Plastiquital, e quem quiser saber mais de lipedema, o Celip BR, também está à disposição de vocês. Celip com C? Com C, de Centro Especializado de Lipedema. Tá? Eu até desvinculei do meu nome porque eu quero fazer uma coisa muito maior, eu quero ajudar mais pessoas. Mas, bom, se eu tiver que deixar um recado para as mulheres com lipedema, hoje, porque foi o nosso assunto prepara o corte aí, agora. É agora. Assim, são vários recados, mas eu não gosto de vitimizar paciente com lipedema. Eu falo, vocês não precisam disso. Não precisam, não precisamos de movimentos feministas para isso. Eu falo, a culpa não é de vocês, mas a responsabilidade é. Só que vocês precisam estar dispostos a mudanças. Não adianta, eu não consigo tratar a paciente, nós não vamos conseguir, se vocês não estiverem dispostos a tirar de vocês, a evitar coisas que te fazem doentes. Então, estejam dispostos, sofram menos, a gente está aqui para te ajudar. E só um agradecimento a vocês. Obrigado você pela presença. O que vocês estão fazendo aqui é Chegou muito antes incrível. que eu e o Márcio. Pô, Márcio, você me atrasou. Cara, eu sou bem... Com isso, eu tenho um compromisso muito grande com as minhas coisas. Se eu não aparecer, porque alguma coisa aconteceu, muito grave. Mas eu fico aqui, meu muito obrigada e gratidão. Obrigado você. Vocês são top. Muito obrigado são amigos pessoais meus. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer. E eu quero conhecer a Bárbara, gente. Tem que conhecer. Porque eu nunca vi, juro por Deus, Bárbara, eu nunca vi alguém. Ela tá aqui, ela tá online. Tem a Lu, tem a Karine, eu sei, todo mundo aqui é apaixonado, mas esse aqui, cara... Eu acho que é a saudade, Elu. Carlos, é a saudade. Escuta aqui. É a saudade, Elu, já 2 dias já. Não, Carlos, escuta aqui, ó, escuta esse homem. Eu nunca vi, o cara, ele, na questão de Brilha o apaixonado. olhinho, né? Não, ele é abençoado. Admiração. Admiração. Ela deve admirar muito você também. Vocês são muito claro. top. Eu sigo muito vocês. Obrigadão, e vocês também, porque aqui todo mundo tá muito bem casado. Graças a obrigado Deus. pela disponibilidade. E o Carlos também. E o Carlos o Carlos Principalmente. Gente, obrigada. Todo mundo. Valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo. Até o Até próximo. daqui a pouco.